Olá, é um prazer ter você de novo aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Nardelli Gomes e hoje a gente já está aí na aula 2 da Semana Liberte-se Escrita. Essa aula se chama A Magia da Criatividade. Eu espero que você tenha trazido papel e lápis, aquela aguinha para deixar por perto, para não precisar levantar no meio dessa nossa conversa aqui. Antes da gente avançar nessa aula 2, deixa só a gente fazer um resumo aí do que a gente viu na primeira aula, que se chama A Desaprendizagem. Nessa aula, a gente desconstruiu alguns dos mitos que mais desestimulam a gente ao longo da vida, entre eles o mito do dom. Falamos um pouquinho sobre como a gente acaba mergulhando no ciclo da dor e do desejo. Se você não viu, acho que faz muito sentido voltar lá para assistir. É um ciclo onde o nosso desejo está no centro, o desejo de escrever, a vontade de dizer coisas, de se expressar por escrito, publicar um livro, a vontade de escrever porque a gente ama fazer isso, ou de avançar nisso, fazer disso nossa profissão, nossa ferramenta de trabalho, são muitas possibilidades. Mas ao redor desse desejo está a insegurança, o medo, e por conta disso muitas vezes a gente não avança. Ao redor dessa insegurança vem a frustração por a gente não ter dado espaço para aquilo na vida. E ainda ao redor disso, uma barreira ainda mais sólida, mais difícil de penetrar, que é a autorrecriminação e a culpa. A gente se acha fraco demais por não ter conseguido quebrar as barreiras anteriores. E acaba vivendo aí num ciclo difícil de quebrar sozinho, de sair sozinho. Mas é possível fazer isso, e é para isso que a gente está aqui. Também nessa aula eu te mostrei alguns depoimentos de alunos meus que estavam aí envolvidos nesse ciclo e nos estágios mais inexperientes mesmo do processo criativo e da escrita, e vocês viram através desses depoimentos que essas pessoas viveram uma transformação a partir daí, e vão ver mais alguns hoje também. E provei também para você que a gente está vivendo finalmente um momento propício. O vento está ao nosso favor, a favor dos escritores, das pessoas que têm algo a dizer, que querem publicar livros inclusive, que querem viver da própria escrita. A hora pra gente é agora. Se você não viu nada disso, recomendo que depois dessa aula, se você tiver ainda tempo, se não tiver, faça, é a gente que faz nossa oportunidade, e assista a aula 1. Eu acho que vai dar aí uma outra noção do momento que a gente vive, do seu lugar na escrita, do que você é capaz de fazer a partir de agora. Agora presta atenção, a gente vive aí, como eu disse, um momento muito favorável. O vento está a nosso favor, mas o seu texto está preparado, está afiado o suficiente? Porque não adianta a gente estar aí no meio do mar, com o vento soprando a favor da gente, e a gente não ter uma vela, né, para nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar. A gente não sai do lugar do mesmo jeito, né? Então a gente precisa se preparar para aproveitar esse momento. Porque assim como a gente que está aqui viu aqueles slides todos e a gente já entendeu que essa é uma hora excelente para a gente mergulhar aí no mercado editorial, para a gente começar a publicar os nossos livros de maneira digital, em formato digital, ou até imprimir, se for o caso, se for esse o seu desejo, ou até isso tornar um escritor nas redes sociais, ou começar a escrever melhor. Assim como a gente viu todas aquelas informações, muita gente viu também. E as pessoas estão aproveitando esse momento. Agora, não adianta a gente ter a faca na mão e não ter o queijo para cortar. Então a gente precisa preparar o texto. É para isso que a gente está aqui, é sobre isso que se trata essa nossa conversa. Eu volto a dizer, eu vou lançar na segunda-feira um curso com um método totalmente organizado para a gente, com a prática correta para você avançar de maneira estratégica e com um acervo de técnicas de escrita que vão transformar o seu texto num texto que emociona, um texto que conecta, que inspira, que impacta as pessoas, um texto claro, organizado, bem editado. É para isso que eu criei a Jornada Criativa da Escrita, foi pensando nisso que eu criei esse método simples, estruturado, testado e aprovado, mas eu vou te mostrar um pouquinho sobre isso aqui já na Liberte Sua Escrita. Então, não adianta você ter tudo a favor e não preparar o seu texto, porque pode ser inclusive muito mais frustrante. Porque aí você pensa assim, não, eu vou organizar aqui tudo que eu tenho, vou publicar e vou fazer e acontecer. E aí, de repente, o seu texto está tão confuso, tão desorganizado, pouco claro, articulado, e sua escrita não impacta as pessoas, e o seu texto, o seu livro não vai adiante, aí você vai pensar que não é verdade, que é uma farsa, que as pessoas não podem publicar. Não é isso. É que o momento está a favor. Se prepare para aproveitar ele do melhor jeito, tá?
Hoje você vai começar, se você não tiver ainda, você vai começar a equipar a sua caixa de ferramentas do escritor, tá bom? Eu vou trazer para você um pouquinho do que você precisa para aproveitar esse momento do jeito certo. A caixa de ferramentas do escritor. Então vai por mim. Ontem a gente deu uma boa limpada no terreno da escrita para tirar tudo que atrapalha a gente. E hoje a gente vai plantar uma nova escrita mais fértil, mais bonita, para você realizar seus projetos. Não tem atalho, gente, não tem varinha de condão. O que tem é decisão, é dar um passo. A gente precisa fazer a oportunidade da gente. Eu tô aqui para te ajudar. Bora começar? Preste atenção nessa frase aqui. Não me diga que a lua está brilhando. Mostre-me o seu reflexo num caco de vidro. Essa frase é de Anton Chekhov. Ele é um dos maiores contistas russos de todos os tempos. Ela é tão bonita, eu vou repetir. Não me diga que a lua está brilhando. Mostre-me o seu reflexo num caco de vidro. É uma aula em uma frase. Essa é a frase que melhor exemplifica uma técnica chamada mostre, não conte. Desconfio que tenha surgido a partir daí. Agora observe essas duas frases. A lua brilhava no céu. E a outra frase. O reflexo do brilho da lua em um caco de vidro no asfalto ofuscava meus olhos. Se você está escrevendo um livro e aí você começa com essa frase, a lua brilhava no céu. O que é que tem de extraordinário nisso? A lua brilha no céu todos os dias, né? Se a gente não tiver nublado, a gente olha para o céu e tiver lua, ela vai estar brilhando no céu. Agora, quando a gente diz o brilho da lua ou o reflexo do brilho da lua em um caco de vidro no asfalto ofuscava meus olhos. O que é que tem de mais emoção aí? É claro que é a segunda frase, não é? Tem sensação aí. Isso nos coloca num cenário. A gente está nesse lugar de repente. Tem o asfalto, tem a aspereza, tem o caco de vidro, tem o brilho, tem o reflexo, tem a sensação dos olhos ofuscados. Tem muita coisa. Percebe a magia? Tem vida nesse texto. Esse texto tira a gente de onde a gente está e coloca em outro lugar. Deixa de ser ordinário, ele passa a ser extraordinário. Esse é um ponto de brilho, né, que já começa colocando a pessoa em uma experiência, né? O texto deixa de ser só uma sequência de palavras encadeadas e vira uma experiência. É isso que a gente quer. Agora, cabe um alerta aqui. Utilize esse recurso com moderação. Nada de ficar jogando o seu pozinho mágico em todas as frases do seu texto, senão pode ficar aí experiência demais, sabe? Pode embriagar o leitor, pode fazer com que ele se perca um pouco, ou até ficar um pouco maçante. Então tenha muito cuidado. Isso a gente usa aqui e ali, para ao longo do texto fazer o leitor mudar o ritmo da sua respiração. É isso que a gente tem que procurar fazer no leitor, transformá-lo. Ele não pode entrar e sair do nosso texto, do nosso livro, do nosso post, do nosso artigo, do mesmo jeito que entrou. A gente quer oferecer uma experiência. As pessoas são ávidas por sentir coisas, a gente quer, a gente busca isso. Então, a gente quer oferecer isso na nossa escrita. Esse é um recurso que precisa brilhar aqui e ali, né? Então, nada de abusar e fazer isso o tempo inteiro para não ficar demais. Ao longo do tempo, com a prática, você vai sentir isso. Vamos ver aqui alguns outros exemplos que a gente pode aplicar essa técnica. Quando você quiser dizer, por exemplo, que ele era um rapaz instável, você pode dizer, ele era como bola de gude no chão de um barco. O chão de um barco, uma bola de gude, vai para lá, vai para cá, a gente não sabe nunca. A gente sabe que ela não vai ficar estável. Então isso pode querer dizer, você pode usar várias outras expressões. Ou, por exemplo, ela ficou envergonhada. Sei lá, em vez de dizer ela ficou envergonhada, você pode dizer que ela não sabia onde colocar as mãos e guardava os cabelos atrás da orelha e não sabia para onde olhar. Alguma coisa assim. Organiza seu texto de modo que você mostre e não conte. Esse é o nome da técnica. Só contar é uma coisa, mostrar é fazer o leitor ver aquilo que você está dizendo. Isso é muito importante. E aí você pode aproveitar isso, inclusive, no seu empreendimento, na comunicação do seu negócio, quando você vai dizer, por exemplo, que você faz sopas deliciosas. Todo mundo que faz sopa vai dizer que faz uma sopa deliciosa. Você pode evocar aí no cliente a sensação do cheiro, a sensação do afeto que a sopa, evocar memórias de infância, o conforto, né, que uma sopa bem preparada, quente, traz pra gente. É bom, é gostoso, traz aquela sensação de casa, não é? De conforto, de abrigo. Então você pode falar do cheiro, do aspecto visual do seu produto. Tudo isso é mostrar e não contar. Outra dica, você vai estranhar, escreva menos. Pode parecer estranho, mas essa é a principal dica.
que eu vou te dar, ou que qualquer pessoa vai te dar com relação à escrita. Nadele, como assim escreva menos vezes, passe a escrever menos dias? Não, de jeito nenhum. O que quer dizer escreva menos? Procure as palavras certas para dizer o que você quer. Corte palavras. Você deve ir em busca da precisão, sabe? O máximo possível. Não precisa ser telegrama a sua escrita, mas procure usar as palavras certas, porque às vezes na falta do trabalho de procurar a melhor palavra, a gente acaba usando 3 ou 4 que não são tão boas, mas para dar uma ideia. Preguiça e escrita só se encontram em textos ruins ou em rascunhos de texto. A gente precisa pegar aquilo e transformar em outra coisa. Evite dar voltas por falta de precisão e perder o fôlego, tá? O nosso texto precisa ser vivo do começo ao fim. A escrita é incrível, extraordinária, a experiência é viva do começo ao fim. E quando a gente faz rodeios demais, usa palavras demais, a gente vai perdendo a força do texto. Tá? Se eu pudesse te dar uma proporção, diria que 25% do seu rascunho, daquele texto que você acabou de escrever, pode sair e não vai fazer falta. Essa é a hora de você cortar palavras. A gente vai falar um pouquinho mais sobre edição já já. Veja comigo aqui essa frase de Antoine Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. A perfeição não é atingida quando não há mais nada a acrescentar. Você atinge a perfeição quando não há mais nada a tirar. Coloque essa perfeição aqui entre aspas, tá? Porque não busque perfeição porque ela não existe. O que ele quer dizer com perfeição é o melhor possível daquele texto. Aquele texto só vai ser o melhor possível quando não tiver mais nada que você possa tirar dele. Não é o caso de ficar acrescentando coisas nele, é o contrário. Para ficar como um autor brasileiro, diz Carlos Drummond de Andrade que escrever é a arte de cortar palavras. E aqui a gente vai chegar em mais uma dica de ouro. Editar é tão importante quanto escrever. O que é editar? É polir o texto, é transformar a pedra bruta no diamante. É ler, reler, observar qualquer coisa, toda palavra. Ela é a melhor ali naquele lugar. Frases longas demais, diminua, corte em 2. Parágrafos longos demais, de jeito nenhum. E por falar nisso, nada de texto sem parágrafo. Sempre o texto precisa respirar para ser convidativo para o leitor. Então, divida o seu texto, faça frases curtas, corte, corte, corte. De novo, não precisa ser telegrama, tá? Mas quanto mais simples, quanto mais clara a sua escrita, melhor ela entrega uma mensagem e melhor ela provoca uma experiência. Não é sobre as palavras que você usa, é sobre o sentimento que você quer que o seu leitor tenha. Sabe? E já já a gente vai falar sobre uma outra técnica que eu uso muito, que eu gosto de explicar para os meus alunos, que inclusive eles se batem um pouco nisso, mas acabam entendendo, que são as palavras de R$10 e de 10 centavos. Calma aí, vamos por parte. É muito comum eu ouvir as pessoas dizendo: Nardelli, me dá um feedback da minha escrita, lê o meu texto, me diz o que você acha. E às vezes é um post no Instagram, às vezes é um artigo, às vezes é um livro inteiro. Eu não tenho como fazer isso, seria parar tudo para ficar dando feedbacks às pessoas. A gente precisa assumir uma postura autoconfiante diante da nossa escrita. Como é que a gente faz isso? Com o hábito, com a prática, com a orientação de alguém, claro, dentro de um método, mas sabendo, aprendendo a editar, aprendendo a fazer com que o texto rascunho se torne um texto completo e confiar naquilo. E o feedback vem das pessoas que vão ler, sabe? Se você publica aquilo na rede social, se você mostra para alguém, né, em quem você confia, que você conhece, isso vai acontecendo. A gente precisa confiar naquilo que a gente escreve. Tá? Se você quer um feedback profissional, porque você quer publicar algo, existem diversos agentes literários que fazem especificamente isso e que tem o olhar treinado para o mercado. É aquela pessoa que está ali, que tem a profissão de procurar pelo em ovo. Aquela pessoa que vai transformar o seu texto, adaptar aquilo para o olhar do mercado, que funciona melhor nas vendas. Se é isso que você quer, procure um profissional disso, que é o agente literário ou as editoras. Mas se você quer só sentir um pouco mais de confiança na sua escrita, faz isso, aprende a editar, pratica do jeito certo, faz um curso, melhora, aprimora seu negócio, né? Sua escrita, seu processo criativo. Existe solução para isso. A jornada criativa da escrita, ela trabalha especificamente isso também. Eu abro inscrições na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro. Mas o mais importante agora é amar o processo, amar o aprendizado, gostar de ganhar intimidade com a escrita, ver os resultados. Eu costumo dizer o seguinte, essa técnica eu amo: vinho para escrever, café para editar. O que é que isso quer dizer? Na hora de escrever,
A sua mente deve estar como quem tomou uma taça de vinho, ou duas. A mente livre, desamarrada, sabe? Verter palavras no papel, deixar sair, sem prisão, sem julgamento. Você não deve corrigir nada, inclusive a ortografia. Só deixa sair. Não fica julgando o que você escreve. Quanto mais a gente escreve e fica apagando, volta para corrigir, volta para editar enquanto está escrevendo, mais a gente tem a sensação de que a gente está escrevendo errado demais. Percebe? Quando você escreve, volta o tempo inteiro para corrigir, estou escrevendo errado, deixa eu aproveitar aqui. O fluxo se perde. As ideias que estavam ali prontas para sair começam a se bloquear, ficar na fila, porque você parou para corrigir. E o fluxo se perde. Então, na hora de escrever, a cabeça como quem tomou vinho, deixa sair. Na hora de editar, e de preferência que tenha um intervalo entre uma coisa e a outra, se você puder, de um dia, deixa o texto descansar. Deixa a sua mente também se desvencilhar um pouquinho daquilo. Porque quando você voltar para ler, você não vai estar lembrando exatamente tudo que tem. Então vai ser mais fácil perceber o que falta, sabe? E perceber o que sobra. Então na hora de editar, café, foco total, para você observar tudo. Ler, reler, ler em voz alta. Às vezes tem rimas demais, a gente só percebe na voz alta ou tem alguma coisa inadequada. Então você vai, na hora de editar, a mente como quem tomou um café, atenta, acordada, tá bem? Para você fazer aí a sua edição a melhor possível. É claro que é muito mais sobre o estado de espírito do que as bebidas, mas também não faz mal nenhum tomar uma taça de vinho na hora de escrever, inclusive é delicioso. Palavras de R$ 10 e palavras de 10 centavos. É bem simples. Palavras têm preço. O que eu quero dizer com isso? As palavras pequenas, curtas e simples custam 10 centavos. Palavras, expressões muito grandes, rebuscadas demais, custam R$ 10. Eu uso sempre essa provocação, né? Essa comparação com os meus alunos para provocar a seguinte reflexão. Você quer que poucas pessoas ou muitas pessoas recebam sua mensagem, leiam o seu texto? Nem todo mundo pode pagar textos caros. Volto a dizer, a gente está falando de palavras, às vezes muito difíceis, às vezes muito rebuscadas, expressões ali meio antigas, mas que em algum momento a gente acha que nos dá aquele status, olha, mostra como eu sei falar bonito. A gente não quer saber falar bonito, a gente quer emocionar as pessoas, a gente quer passar emoções, a gente quer contar histórias. As palavras não podem ser um tropeço, elas precisam ser simples. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Pensa isso. Quanto mais simples a sua escrita, e não é para ser rasteira não, tá? É simples, é nesse sentido sofisticada pela simplicidade. Menos é mais. Então evite as palavras caras, aquelas muito grandes ou muito rebuscadas e de difícil acesso, tá bem? Usando aqui essa comparação com o preço das palavras. Quanto mais caros os seus textos, menos pessoas vão ler, vão vivenciar a sua experiência, vão mergulhar na sua escrita. Então, em vez de, por exemplo, em vez de genitora, nunca, prefira mãe, tá? Em vez de procedimento cirúrgico, use cirurgia. Em vez de desconstitucionalizar, desmembre, retirar da Constituição. Em vez de tento, é melhor go. Em vez até de administração, prefira gestão. Em vez de comportamento, conduta. Em vez de indubitavelmente, sem dúvida, existem outras tantas, sabe? Em vez de a supracitada, fale alguma outra coisa do que você já mencionou. Evite essas palavras que são pesadas e simplifique sua escrita. O texto extraordinário, ele é claro, ele é direto. Ele chega onde tem que chegar, sem tropeço, sem rodeio. Tá tudo bem até aqui? Deu para entender? E a última ferramenta que eu queria falar com você hoje se chama criatividade. Muitas vezes a gente não consegue avançar na escrita porque não se sente criativo o bastante. Eu vou contar uma historinha para você aqui bem rápida. Existia uma turma de uma professora de educação infantil, né? Estão ali crianças pequenas, 5, 6 anos de idade, e a professora estava na sala tomando conta dos alunos e tinha uma menininha no fundo da sala super entretida fazendo alguma coisa num papel. Aí a professora chegou lá para ver o que ela estava fazendo. E ela estava desenhando. Aí a professora disse, o que você está fazendo? Aí ela disse, eu estou desenhando Deus. Aí a professora, muito racional, disse, ah, mas que bobagem. Todo mundo sabe que ninguém conhece a aparência de Deus. Ninguém sabe como ele é. Aí a menininha responde, eles vão saber em 1 minuto, assim que eu terminar. Eu me arrepio com essa história, porque a liberdade criativa da criança
ela não tem medo de errar, não tem medo de arriscar. O que destrói a criatividade é o senso do ridículo. E o que é o ridículo? É ser risível. É alguém apontar erros, é alguém te chamar de pretensioso, alguém dizer que você está achando que é alguma coisa que você não é, no ponto de vista daquela pessoa. Então, a gente passa a vida, a gente vai crescendo e enclausurando essa criatividade, porque a gente vai aprendendo que o certo é evitar errar. A gente quer ser aceito, a gente não quer parecer ridículo, a gente não quer parecer bobo nem excêntrico. Então, ao longo da vida, a gente vai perdendo um pouco essa liberdade criativa. Mas todos somos criativos, porque fomos crianças um dia. Então, dá pra gente recuperar a criatividade totalmente. Não é da noite pro dia. Mas existem estratégias para isso. Tá? Primeira coisa é ter em mente que para ser criativo, a gente precisa perder o medo de errar. A gente vai errar, a gente erra o tempo todo. A gente já erra sem tentar. Então, se a gente tentar ser criativo, a gente vai errar, mas está avançando. O que é a criatividade? É uma centelha que está dentro da gente só esperando um espaço para nos ajudar a criar coisas, a pensar em soluções, em inventar, em ter ideias. Tenha em mente que a criatividade ela não floresce num ambiente hostil como uma mente estressada demais. Então é hora da gente procurar algum momento do dia para dar um espaço para a nossa criatividade fluir. A gente lê, a gente consome filmes, livros, a gente conversa com pessoas, mas em algum momento a gente precisa parar de consumir coisas demais para deixar que a nossa mente, as ideias que a gente já tinha, com aquilo que a gente leu ou assistiu, com as coisas que a gente já viveu, tudo isso se processe e, adivinha só, crie algo novo, uma ideia nossa. Então, dê espaço para a sua criatividade. E a criatividade é vital para a gente que gosta de escrever, que ama escrever, tá bem? Existe solução para isso. Como é que a gente ativa a criatividade na escrita? Escrevendo de forma estratégica, de preferência como hábito diariamente, e a partir de técnicas de escrita. Tudo isso está organizado na minha jornada criativa da escrita. Eu abro inscrições segunda-feira. E olha, essa vai ser a última turma da jornada criativa da escrita do jeito que tá. Eu vou falar mais sobre isso para você na aula de domingo, dia 12 de setembro. Mas já tenha em mente que você organizando sua escrita, seu método, seu horário e tendo práticas estratégicas, a criatividade encontra espaço. E é disso que a gente precisa, tá bem? Vamos ver aqui mais alguns depoimentos de alunos meus que passaram pela jornada criativa da escrita para você entender um pouquinho o que acontece com essas pessoas. Lívia Barbosa, Lívia inclusive é professora de publicidade e propaganda, ela diz o seguinte: o curso significou muitíssimo, manteve minhas engrenagens criativas azeitadas e eu me pegava ao longo do dia tendo 1000 ideias, ao tomar banho, lavar a louça, andar no supermercado. Se conheceres palavras mais fortes do que gratidão e prazer, pode substituir essas aqui. Beijos, querida, e o que espero que seja um até breve. Érica Kohler, amei demais a experiência, só tenho a agradecer, Nardelli. Meu projeto já existia, mas começou a tomar fôlego a partir da jornada. E projetos engavetados começaram a criar vida. Pode ter certeza que quando eu lançar meu livro de fantasia infanto-juvenil, vou mandar um exemplar para você. E Sara Timóteo, gente, Sara Timóteo, ela é portuguesa, escritora profissional, tem 18 livros publicados e vários prêmios literários. Ela diz o seguinte: o curso significou o regresso ao básico, algo muito precioso para mim. O melhor, companheirismo e sinceridade. O pior é saber que não vai haver mais desafio com essas pessoas maravilhosas. Lembrar-me sempre que menos é mais. Obrigada por ter me ajudado a tornar-me uma escritora melhor. Imagina, para mim, ter visto esse depoimento. Amanhã não, na aula de domingo, você vai ver um vídeo em que ela explica um pouco mais sobre a revolução que foi, para ela, a jornada criativa da escrita. Mas é isso, agora a gente vai praticar. Tô doida por esse momento, tava na maior expectativa. Você deve ter recebido um PDF aí com um exercício. É a imagem do quadro Almoço dos Barqueiros, de Pierre-Auguste Renoir, um pintor francês do século XIX. Você vai contar uma história para esse quadro. Você vai escolher uma pessoa que está retratada nessa imagem, que está pintada nessa imagem, e vai me contar a história desse encontro a partir desta pessoa. O que é que ela está fazendo ali? Como é que ela foi parar naquele almoço dos barqueiros? Quem é ela? O que ela está fazendo? O que ela está sentindo?
Pode ser a moça que bebe água lá no fundo da imagem, pode ser essa que se apoia sobre o cotovelo e que está segurando o rosto com as mãos, pode ser o rapaz de chapéu, pode ser o outro que chegou, que abraçou alguém ali, tem uma mulher lá no fundo com as mãos no ouvido, não sei porquê. Você vai escolher alguém dessa imagem e vai me contar uma história dessa pessoa, tá? O que é que ela estava fazendo ali? Me conte o que alguma coisa, a história dessa pessoa que está nesse quadro, por que que ela está nesse lugar, o que que ela estava sentindo, o que que ela foi fazer, o que que estava acontecendo ali, tá? A partir do ponto de vista de alguém dessa imagem. E aí eu quero saber, escreva sobre isso, como é que você aplicaria as técnicas que você aprendeu aqui na aula 2 para escrever o seu texto, para nos mostrar alguma coisa com palavras mais simples, editando sua escrita, e como na aula anterior você vai postar o seu resultado no Instagram. Você pode escolher a imagem, o quadro Almoço dos Barqueiros, pode escolher uma foto aqui da gente da aula, e escrever o seu texto, e ainda no espaço da legenda não se esqueça da hashtag Liberte Sua Escrita com Nardelli, tá bem? Tudo juntinho para a gente se encontrar, para a gente formar aí um grupo de escritores, uma comunidade de pessoas que estão querendo se desenvolver, que estão querendo escrever, e depois você mesmo pode buscar essa hashtag lá na busca do Instagram e você vai encontrar os textos dos colegas aqui e pode comentar, pode de repente curtir, mostrar o seu texto também. Não tenha constrangimento de publicar, não meça seus resultados pela régua dos outros. Veja bem, a gente está aqui para crescer e para se desenvolver, tá? Para se inspirar e inspirar outras pessoas. Escreva e poste com a hashtag Liberte Sua Escrita com Nardelli. E a gente vai se encontrar, vai se reconhecer lá como escritores. Isso a gente pode falar um pouquinho mais na live de amanhã, no meu Instagram, @nardelli, e a gente vai tirar mais dúvidas também. Tem um monte de outras estratégias para transformar textos simples em textos extraordinários. E eu vou fazer isso em detalhes, com muitos exemplos e num passo a passo super didático na jornada criativa da escrita que abre inscrições na próxima segunda-feira, tá? Aqui não dá para te mostrar tudo, é claro, mas eu quero que você entenda que é possível transformar o seu texto. Se você está com o texto amarrado, bloqueado, desinteressante até aqui, não é culpa sua e está na hora de aprender as técnicas, o método e a prática certa para transformar o seu texto num texto prazeroso, inspirador, articulado, eficiente e transformador, tá bom? Isso tudo que a gente viu aqui é só um pouquinho do que tem na jornada, mas a nossa Liberte Sua Escrita está longe de terminar ainda. A gente tem encontro ao vivo amanhã, às 21 horas, e a terceira aula que será liberada no sábado. Se você aproveitou o conteúdo da aula de hoje, te digo que o melhor está por vir. O melhor fica sempre para o final. Da minha parte, garanto que você não perde por esperar o que acontece na live de amanhã, na aula de sábado e na última live que vai acontecer domingo. Eu gosto sempre de dizer que palavras são códigos secretos. Sozinhas elas não são capazes de muita coisa. Quando a gente junta palavras, a gente cria sentido, mas aprender a juntar as palavras certas é praticamente fazer mágica. Que bom seria se a gente pudesse aprender as técnicas e estratégias que funcionam de verdade para fazer mágica com as palavras. Pois é, para isso que a gente está aqui. Te vejo amanhã ao vivo no meu Instagram, às 9 da noite, para a gente tirar todas as dúvidas sobre o conteúdo da live de hoje. Eu vou postar uma foto sobre a aula de hoje, comenta lá o que é que fez sentido para você, como é que você está vivendo essa jornada. Posta seu texto também no seu Instagram, tá? Escolhe uma foto no seu Instagram, escreve seu texto na legenda, junta com a hashtag e vamos seguir junto que ainda tem muita coisa pela frente. A próxima aula está imperdível. O melhor fica sempre para o final. A gente se vê, um abraço, tchau, tchau!